ou industrialmente, que fez a cidade ser o que é hoje, ou bom ou mal, né? Como é que foi a gênese dessa economia de Valadares? Fabrício, em primeiro lugar eu gostaria de dizer a satisfação que eu tenho de estar dando essa entrevista para vocês para falar sobre a minha terra. Informalmente eu já tinha dito para vocês que eu vim para aqui com 5 anos de idade. Então estamos aqui desde 1947, né, em Governador Valadares. E antes, 2 anos aqui perto, em Alpercata. Então as coisas que eu vou relatar aqui para vocês, elas na verdade não foram estudadas ou lidas nos livros. Vou falar da minha experiência, da minha vida, porque eu fiz parte desse processo, né, junto com a cidade de Valadares, que quando eu conheci tinha cerca de 20 mil habitantes, aí nos anos de 45, 46. É importante, né, a formação, né, a espinha dorsal do município montada sobre a economia. Valadares ela foi, em primeiro lugar, né, nas primeiras décadas desse século, um entreposto comercial, né, onde as canoas subiam o Rio Doce trazendo querosene, sal e outras coisas necessárias para os habitantes da região de Peçanha, que era a sede do município. E aqui se estabeleceu um pequeno núcleo aí perto da ilha, naquela rua Prudente de Moraes, por ali afora, e onde o principal negócio, né, era as transações envolvendo as cargas de burro, aquele movimento, né, de tropas, né, indo e vindo, né, na direção de Peçanha. E mais tarde, né, o próprio desenvolvimento mineiro levou à necessidade de se passar por aqui a ferrovia, né, ligando a nossa capital ao Espírito Santo. Também foi um momento de desenvolvimento e dos mais importantes. E a cidade ela foi tomando corpo e nos anos 30 ela se emancipou, né, em 1937, e a partir daí nós vamos ver a cidade cada vez mais e crescendo, principalmente crescendo em termos de população, não é? Porque a nossa base econômica sempre foi precária, não é? Baseada primeiro na pecuária extensiva de criação, que foi sendo colocada na medida em que se desmatava a região, e essa madeira constituía um negócio muito interessante para muita gente. E aqui tinha um número enorme de serrarias, que eu conheci todas elas, eram mais ou menos umas 20 serrarias ao longo da cidade, com aquele movimento muito grande, né? Aqui próximo da minha casa mesmo havia pelo menos 2 serrarias aqui na Israel Pinheiro, com Arthur Bernardes, por ali afora. E ao lado da serraria, da madeira, na medida em que se desmatava, ia se colocando o gado. E não foi um gado criado intensamente, mas extensivamente, ou seja, ele era solto. Havia um capim colonhão na região que é abundante, e o gado se alimentava dele, se tornou uma das regiões de gado de corte mais importante do estado. E ao mesmo tempo, com a madeira se fazia os móveis. Aqui elas eram preparadas, né? A madeira era trabalhada e em seguida vendida já sob a forma já um pouco elaborada. E ia para os grandes centros para a fábrica de móveis. Aqui mesmo ficou, naquela época, uma importante fábrica de compensados, que é a Companhia Água Pastoril, do Rio Doce, que foi uma grande empresa, que dava muito emprego, gerou muito emprego. E essa Companhia Água Pastoril, ela não só tinha um serviço de madeira, de compensado, mas também tinha a Companhia Açucareira do Vale do Rio Doce, que era ao lado dela, né? Então as duas indústrias eram as duas indústrias mais importantes. Durante o período da guerra, surgiu aí uma grande produção. Os americanos estabeleceram-se aqui, numa região que era conhecida como acampamento, né, que fica aqui no finalzinho da 7 de setembro,
E ali eles tinham um sistema todo de vida própria, moradias, tudo cercado direitinho, um estilo muito americano. E ainda existem algumas casas lá que podem até hoje ser vistas, né, como modelo de como eram as casas naquela época. Então a mica foi um produto estratégico para a indústria aeronáutica americana, que funcionava como refratário, não é? Posteriormente, no pós-guerra, o pó da mica também é um produto muito importante. A mica continuou sendo um grande negócio, porque ela estava envolvida com a indústria de embelezamento das mulheres, batom, esmalte, essas coisas. Bom, há um boom de crescimento econômico nesse período. Quer dizer, logo no pós-guerra, a população era de 25 mil habitantes aí no início dos anos 50. E uma década depois, nós já estávamos aí com 50 mil habitantes, já havíamos dobrado a população em 10 anos. E Valadares, então, se tornou uma cidade muito conhecida do Estado por muitas razões, entre elas pela própria violência da região, que era uma região muito violenta. E aqui aparece, então, uma série de forasteiros, né, que vinham em busca de empregos, de oportunidades, e aqui foi chegando gente de todas as partes. E encontrando, não é, um ambiente que não é próprio do Brasil. Eu diria que Valadares é uma cidade diferente, não é, das demais cidades brasileiras, e mineiras principalmente, pelo nosso jeito de ser. O valadarense é todo especial, dá oportunidade para todo mundo, e muita gente cresceu, se estabeleceu, criou os filhos e vive por aqui. Então, foi uma oportunidade dada a muitos pelo crescimento da economia nesse período, principalmente com a vinda das instituições oficiais, não é? As escolas públicas, as coletorias, os bancos, esses serviços de saúde. Então tudo isso era um polo que atraía gente de toda circunvizinhança. Os fazendeiros, eles não moravam nas fazendas, eles moravam aqui, traziam os filhos para estudar aqui e tinham os seus negócios na fazenda. De forma que o crescimento aí ele se dá em função dos serviços, já como uma forma interessante, diferente, não é uma forma industrial. Valadares conheceu então, nesse período, considerando o excedente gerado no comércio, uma tentativa de industrialização fracassada, com duas vertentes. Uma voltada para a siderurgia, não é? E a outra voltada para a indústria aproveitando a produção local de milho. Foram criadas duas empresas, e uma competindo com a outra, uma localizada em frente à outra, e acabou abortando, né? Todas as duas tiveram grandes dificuldades para sobreviver e não foram adiante. A ideia da industrialização via siderurgia foi frustrada, primeiro porque a oportunidade para se colocar aqui a indústria foi oferecida a Valadares, a Uzi Minas, né? Nós perdemos uma oportunidade, né, de termos aqui a Uzi Minas. E hoje a gente não poderia nem dizer se foi uma perda, porque na verdade talvez tenha sido melhor do jeito que foi. Ou seja, Valadares teve que buscar outras oportunidades, né, econômicas. E nós encontramos isso na educação, né? Então nós tivemos aí a década de 60 e 70 com esse boom, a década de 80 e 90 já foram tempos muito difíceis para o país todo e particularmente para o governador Valadares. Quer dizer, há um boom agora no sentido contrário, ou seja, nós exportamos valadarenses durante esse período para os Estados Unidos, e um número tão elevado de pessoas lá, remetendo para cá os seus dólares, o que ganham lá, criou aqui um grande incentivo para a construção civil. Então, uma outra indústria que temos aqui em Governador Valadares é a indústria da construção civil. Para atender a essa aspiração, assim, digamos, do valadarense de ter indústria, o Estado criou aqui
bairro, né, um bairro industrial, digamos assim, né, quer dizer, criou, na verdade, se criou todas as condições para que as indústrias se estabelecessem. E, na verdade, o que a gente tem no distrito industrial são algumas indústrias moveleiras, alguns depósitos de bebidas e pouco mais do que isso. De sorte que Valadares não teve muita sorte, digamos assim, com a industrialização. E existem algumas pessoas que hoje colocam da seguinte maneira: deveremos continuar insistindo em nos industrializar, ou isso é inviável e deveríamos procurar outras alternativas? Bom, é evidente que ter uma indústria como a Uzi Minas, que gera uma receita para a prefeitura de Ipatinga muito grande, é muito importante. Mas eu acho que essa etapa de indústrias gigantescas que deixam muito recurso financeiro para as prefeituras, muitos recursos financeiros, isso já passou. Nós estamos vivendo hoje numa época que o bonito é o pequeno. De sorte que parece que fica nos sonhos mesmo a ideia de se ter alguma importância de contribuição de renda para a cidade vinda através da indústria. Então, existem algumas possibilidades. Nós temos muita bicicleta, então a gente pensa em construir aqui fábricas de bicicletas. Existem, elas estão aí fabricando peças, etc. Mas a verdade é que a indústria, a grande indústria, ela polui, não é? E a indústria da educação, os serviços educacionais, não tem essas deseconomias, não é? De sorte que Valadares hoje ela é uma cidade vocacionada, né, para a área educacional, né? Já temos uma universidade, temos várias faculdades isoladas e tudo indica que este será definitivamente o caminho da cidade. Quer dizer, o setor serviço, com um comércio extremamente ativo, com bastante mobilidade e que tem as suas dificuldades, né? Como todo o país, né? Mas vai sobrevivendo e cada vez de uma forma mais positiva, de uma forma mais independente, como setor de ponta, né, da economia valadarense. Deixando de lado o setor agrícola, que tínhamos naqueles anos iniciais, aí, os anos 40, 90% da população estava no campo e 10% na cidade. Isso inverteu-se hoje, né? Então, de sorte que o campo, a agricultura local é fragilizada. Poder-se pensar no futuro em ter às margens do Rio Doce algumas iniciativas agrícolas de plantações pela fertilidade dos terrenos próximos. Mas isso tudo é o mercado que define na hora apropriada, né? Mas é sempre uma possibilidade. Essa agricultura, hortifrutigranjeiros, que daria para sustentar a cidade, uma vez que nós temos uma dependência muito grande. Nós trazemos tudo isso de fora, até mesmo de lugares bem distantes. Poderíamos produzir isso aqui. Então, o setor agrícola é fragilizado, a pecuária perdeu força pelo próprio mercado, né? E resta-nos apenas o setor de comércio, né? E os serviços mesmo, quer dizer, os serviços de uma forma geral, sendo que o comércio é dos serviços o mais importante, é a parte financeira. E hoje já temos também, como na economia mundial, né, nós estamos queimando etapas, né? Quer dizer, o Valadares não passou pela industrialização e está indo, como muitos países no futuro irão, passar de uma base primária, de extração, de venda de commodities, pulando, né, ultrapassando a industrialização e indo direto para o serviço e daí tirando
riqueza. Você falou de serviços aí, o turismo seria uma alternativa interessante? O turismo é sempre o turismo é uma alternativa para o Brasil como um todo, né? Se esse país tem algum futuro, ele passa pelo turismo, né? Quem tem a costa brasileira, né? As nossas praias lindíssimas, né? E sol o ano inteiro, né? Então temos cidades maravilhosas, com hotéis confortáveis. Então nós precisamos trazer, né? Cativar, né? Trabalhar esse mercado. Mas ele é muito importante. Para Valadares, né? A gente pensa que há sempre as possibilidades, e a gente pensa sempre na Ibituruna, né? Um lugar maravilhoso, nós poderíamos ter ali restaurantes, um lazer, hotéis, enfim, os voos livres, tudo aquilo que um clima ameno, né, numa cidade muito quente, poderia atrair, né, as pessoas. E certamente não pode menosprezar a potencialidade da Ibituruna, né? Mas isso é uma coisa que eu ouço falar já há mais de 20 anos, né? Existem algumas tentativas, existem até bairros, né, lá em cima, na Serra, quem conhece. Então, é uma possibilidade interessante. Ok, fechamos. Isso. Foi muito interessante a questão. Porque a gente tem outro projeto sobre Ibituruna também, que muito se tentou e nada.